E aí, galera do Medicine Me, tudo bem? Bom, eu trouxe um amigo aqui nosso, o Aleixo, que é ortopedista, né, que tem subespecialidade em cirurgia de mão, lá na USP de Ribeirão Preto, e fez ortopedia na Santa Casa de Misericórdia. Bom, Aleixo, nosso objetivo aqui é que você fale um pouco do como que é a ortopedia, o mercado, e qual a sua opinião aí para quem vai fazer ortopedia ou quem pensa na especialidade se diferenciar da melhor forma possível, né? Mais uma opinião aí de um especialista. Se apresenta aí, Alex. E aí, boa noite, pessoal. Então, meu nome é Aleixo Tanuri, sou ortopedista, especialista em cirurgia da mão. Eu sou daqui de Salvador, então eu fiz minha residência de ortopedia aqui em Salvador mesmo, na Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no Hospital Santa Isabel. E depois eu fui fazer cirurgia de mão em São Paulo, né, lá na USP de Ribeirão Preto. Então, assim, falando um pouco da ortopedia, assim, eu escolhi a ortopedia por ser uma especialidade muito resolutiva, né? Então, para quem gosta de cirurgia, nós não gostamos muito de cirurgia de abdômen e tal, abrir barriga, essas coisas não é muito a praia. Então, a ortopedia é uma opção muito boa, uma especialidade muito resolutiva, tem muitas cirurgias, tem a parte clínica também, e é muito abrangente, é muito versátil. Então, tem um perfil de paciente um pouco diferente de perfil de paciente de outras especialidades, né? Então, assim, tem muito trauma. Geralmente não são pacientes que você vai, apesar de alguns problemas ameaçarem a vida, mas geralmente você não vai estar lidando ali com a morte e tal, é mais questão de movimento, bem-estar e tal. Então, é um pouco diferente de boa parte das especialidades cirúrgicas ali, que você não está lidando tanto com a vida do paciente, apesar de ter algumas coisas graves na ortopedia, mas geralmente o paciente não depende de você, assim, para isso. Então, assim, essa é uma, para quem gosta disso, para quem tem esse perfil aí, é uma excelente especialidade. E é por isso que eu escolhi a ortopedia, né? Aí a questão, assim, do mercado, né? O mercado da ortopedia, infelizmente, é um pouco saturado, assim, tem muitas vagas de residência, tá? Claro que Aleixo, no Brasil... antes de eu te interromper aí, antes de falar do mercado, me fala aí da tua residência, né? Um pouco da ortopedia e depois um pouco da cirurgia de mão. E o que é que você acha que diferencia uma ortopedia, por exemplo? Uma residência melhor ou uma residência que tenha menos prática, uma residência que não tenha emergência, por exemplo? Você acha que isso faz diferença? Fala um pouco aí como foi a É, residência e a rotina aí, a resumindo. realidade, assim, residência de ortopedia é o seguinte, dá para a gente dividir em dois grandes grupos, vamos dizer assim. Tem as residências que tem a parte didática muito forte, tá? Então, assim, você tem uma residência que é muita cobrança, muita parte didática mesmo, o R1, o R2 ficam bem sobrecarregados, faz muita papelada e tal. E tem aquelas residências, vamos dizer assim, mais tranquilas ali, às vezes até operam um pouco mais, geralmente são mais residências que só tem SUS, você não tem tanta parte de convênio e tal. Mas que eu não recomendo que você faça esse tipo de residência. Assim, geralmente eu acho que você deve escolher aquelas residências mais puxadas mesmo, que a parte didática é forte, porque assim, a residência de ortopedia, apesar do que a maioria das pessoas acha que é ortopedista não estuda e tal, a parte acadêmica é muito forte, é muito importante, assim, é muito assunto, é muita coisa, é muitos tipos de cirurgia. Você tem noção, o Campbell ali, que é o nosso livro de referência de ortopedia, são 4 volumes, não é aqueles livros de 2 volumes. Então, assim, o volume de assunto e tal é muito grande. Então, assim, se você não estudar muito na residência, você não vai fazer isso depois, tanto. Assim, você vai se atualizar e tal, mas você não vai. Se você não aprender na residência naqueles 3 anos, uma boa parte das coisas, depois você não vai aprender depois. Então, assim, tem muita residência aí que você opera umas coisinhas ali e tal, tem muita, assim, chega aquele SUS bastante, você tem mais oportunidade de operar, mas às vezes a parte didática não é tão forte. Então, e em outros lugares, às vezes você opera um pouco menos, porque é um serviço maior, tem convênio, tem tudo misturado ali, mas você tem uma parte didática forte. E acho que é o principal na hora de você escolher. Você tem que escolher uma residência que tem uma parte didática muito forte. Agora, esses lugares muito grandes, que tem a parte didática forte, geralmente eles têm muito R4, então tem subespecialidades dentro da residência. Então, acaba que você opera um pouco menos, porque aquela pessoa que está ali fazendo a subespecialidade de joelho, de quadril, de ombro, eles vão operar mais. Tem residências menores
não tem R4, sabe? Não tem área de atuação ali. E aí você acaba operando um pouco mais. Mas geralmente são lugares menores que você não tem tanto recurso, não tem tantos cirurgiões mais renomados, e você não tem uma parte didática tão forte, entendeu? Então, eu acho que seriam dois tipos de residência, assim. A parte de porta aberta, geralmente tem, por exemplo, no Santa Isabel, a gente não tem uma porta aberta de SUS, tem porta aberta para convênio, mas não é tanto volume. Só que aí tem um estágio externo, né? Que aqui a gente, aqui na Bahia, tem um hospital geral do estado que chega bastante trauma que você roda junto. Então, assim, acaba que as residências dificilmente vão deixar, já que é ortopedia e traumatologia, né? Não tem como você não ter uma parte que você vai ver muito trauma. Então, quase todas vão ter. Aqui, o que muda, eu acho, é isso, a questão didática aí, de ter muita cobrança mesmo. Entendi. Então, lá na USP Ribeirão, você acha que tinha, era o meio termo, tinha as duas coisas, assim, pelo menos na sua subespecialidade lá de mão. Na USP de Ribeirão eu fiz mão, então, assim, eu vi muito a pessoa que fazia ortopedia também, né? A gente convivia diariamente, né? Obviamente. E, assim, lá eles têm uma parte didática muito forte. O R1 quase nem vai no centro cirúrgico, só faz papelada, burocracia, enfermaria e tal. Então, assim, não opera tanto, tá? Mas tem uma formação muito boa. E aí, quando chega na subespecialidade, no R4, no R5, que aí geralmente aprende realmente a meter mão ali nas coisas, operar mais e tal. Então, lá tem essa vantagem. Então, assim, áreas, residências que tem a parte didática forte, você vai operar mais depois, né? R4, R5, entendeu? Não tanto. Mas aí você está no serviço já, que todo mundo já lhe conhece, você vai ter acesso melhor para esses R4, R5. Porque, assim, como ortopedia, a maior parte não é, por exemplo, mão é uma residência médica, então você tem prova, é MEC e tal. Mas, por exemplo, joelho, ombro, pé, quadril, não é residência médica, é área de atuação. Então, é um processo seletivo interno. Então, claro que quem é de lá vai ter preferência, né? Então, você vai ter essa oportunidade aí também de fazer um R4 num lugar melhor. Então, por exemplo, essa é a grande vantagem da USP, né, de Ribeirão, eu vejo assim, como você fazer ortopedia lá, é você ter acesso depois à sua especialidade, tem muitos cirurgiões lá, renomados e tal, você vai aprender com os melhores, né? Entendi. Legal. Boa. E me fala sobre o mercado aí, qual é a sua opinião para um cara da ortopedia se destacar da melhor forma? Lógico que eu acho que a residência vai contar bastante, mas a gente sabe que o sucesso do médico não é só a residência, né? Às vezes ele Não, vai ter com que ver o certeza. mercado, né? Ele vai ter que ver onde ele vai trabalhar, vai ter que estudar a cidade que ele está trabalhando. Por exemplo, eu tiro É, por mim, aqui em Fortaleza eu vejo gente, fiz vascular, fiz radiointervenção, eu fiz cirurgia vascular, vou lá para o interior. Você não vai fazer nada de endovascular, porque nem adianta. Então lá não tem é, grande centro, né? Então como que é a ortopedia que você fala aí? então, aqui, assim, ortopedia tem muita vaga de residência, então o mercado é saturado. Se você quer ser um ortopedista geral, que vai dar plantão e tal, no início é ruim, entendeu? Porque, assim, tem muita gente. Então, assim, você vai ter que se diferenciar. Então, assim, você tem que fazer uma subespecialidade, tem que correr atrás do seu espaço, né? Realmente. Então, assim, cirurgiões ortopedistas já bem estabelecidos em certos locais têm uma boa remuneração, mas no início é difícil, até você achar seu espaço, criar uma clientela e tal. Então, essa parte inicial é difícil. E aí tem essa coisa que você falou, né? A questão da regional também. Então, por exemplo, não adianta você querer fazer cirurgia de quadril e achar que você vai operar em qualquer lugar, no interior, que não tem estrutura. Cirurgia de quadril opera paciente idoso, coloca prótese, precisa de UTI, precisa de certas coisas que você não vai ter em qualquer interior. Então, tem essa questão também. Então, mas, assim, para você se diferenciar como ortopedista, a residência sozinha não vai resolver. Aí você falou, por exemplo, eu tenho um colega de residência fizeram comigo que hoje estão bem, outros estão vivendo de plantão ainda, não tem um consultório bem, porque assim, a residência é uma parte. O que eu acho é assim, a relação que você vai construir durante sua residência, né? Por exemplo, eu fiz ortopedia aqui em Salvador, depois fui para São Paulo, voltei para Salvador. A maior parte das oportunidades de trabalho que eu tive e que tenho até hoje vieram das relações que eu estabeleci na minha residência, tanto com meus preceptores, meus chefes, quanto os meus colegas de residência também. Então, quando eu voltei, tanto os chefes meus, quanto colegas meus
que ficaram aqui em Salvador, me chamaram para as coisas, então fui conseguindo as coisas por conta disso. E hoje eu voltei, eu estou como preceptor lá da Hospital Santa Isabel, onde eu fui residente. Então, assim, porque eu fiz um nome lá, as pessoas gostavam de mim, eu fui um bom residente. Então, assim, mas outras pessoas fizeram a mesma residência que eu, terminaram a residência, ninguém abriu porta nenhuma, então, batendo cabeça aí, entendeu? Porque não foram bons residentes. Então, assim, não basta fazer a residência. É como Verdade. você faz a residência também, né? E essa parte aí do network, às vezes as pessoas acham que não é tão importante, mas é extremamente importante, né? Onde você vai, é aquela história, faça um dia que você pode um dia precisar voltar. Isso aí é o mais importante. Inclusive, os seus R+, né? Se parece R1, você tem um R4 lá, um R3. Às vezes o cara tá só lhe dando função e tal, e você fica com aquela birra, não é um... Não, você tem que ser um bom residente, mostrar, porque aquele cara ali vai formar 2, 3 anos antes de você, vai se inserir no mercado antes de você, e uma hora ele vai lhe dar uma oportunidade aqui, outra ali, entendeu? Seus chefes, mesma coisa. Então, esse network é fundamental. Na ortopedia, nem se fala, porque, assim, é uma especialidade bem, vamos dizer assim, um pouco corporativista ali, no sentido de já tem as pessoas que estão bem estabelecidas, você vai crescer ali, você precisa que as pessoas lhe chamem para os lugares melhores e tal. Se você for começar tudo do zero, você consegue, mas é mais longe, é mais caminho mais longe. De qualquer forma, todo mundo tem que saber que no começo vai roer osso, né? Nada vai vir assim por acaso. E nas especialidades cirúrgicas, eu acho que é um pouco mais do que a clínica até, né? Porque você Isso, precisa com de certeza. hospital, indicação, enfim. E outra coisa, você tem que investir no seu consultório também. Que assim, a gente forma, termina ali. Então, assim, você vai dar plantão, você vai operar e tal, mas geralmente o profissional vai dar plantão, né? E aí você recebe aquele dinheirinho ali, você trabalha bastante, mas ganha bem. O consultório não vai lhe dar retorno no início, mas é o que, no longo prazo, é o que vai lhe sustentar. Se você quiser um dia deixar de viver de plantão, né? Então, assim, você precisa também separar um tempo seu para fazer o consultório, que ele vai engateando no início, mas é o que depois vai. Assim, eu nunca gostei muito de dar plantão, assim, de ficar vivendo de plantão. Então, eu sempre investi no consultório desde o início. No início você não vai ter um bom retorno, mas é importante estar sempre investindo nele, desde o início mesmo. Terminou a Entendi. residência, já Então, o consultório é uma começar logo. excelente opção para ortopedista também, seja qual a subespecialidade que ele fizer, né? Com certeza. Vai ter todas as especialidades, vai ter paciente, assim, se você quiser viver mais confortável, ter cirurgias eletivas e tal, é importante você ter um consultório, né? Não tem, senão Entendi. você vai ficar sempre dependendo de hospital, de urgência, de plantão. Verdade. Alex, se você fosse dar um recado aí, e se você fosse escolher uma outra especialidade, você escolheria ortopedia novamente? Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Assim, é o que eu gosto mesmo de fazer. A área é muito interessante, assim, para quem gosta de anatomia, de mecânica ali, de biomecânica, enfim, é uma cidade muito boa. Eu não me vejo realmente fazendo outra coisa. Eu sempre, assim, tinha várias coisas na faculdade que eu sabia que eu não queria, né? Eu decidi ortopedia no finalzinho ali, mas hoje em dia realmente eu não vejo assim fazendo outra coisa, não. É bem gratificante, sim. Tem muitas cirurgias que você melhora muito a vida das pessoas, então é muito resolutiva, assim, eu não atendo um paciente assim que eu atendi ele durante, sei lá, mais de 10 vezes na vida, assim, você não fica, você resolve o problema e vem o próximo, entendeu? Próximo. Então, geralmente é assim, principalmente na mão, que é bem resolutivo, assim, as coisas. Então, é isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Muito bom. E se fosse dar um recado aí para quem vai escolher ortopedia aí, de residência e vida, qual recado você daria aí? Não, então é isso, procurar aí na sua região os melhores locais para você fazer. Você sempre vai saber quais são os lugares mais concorridos. Saber que durante o R1 você vai sofrer. É uma residência que, nos lugares melhores, a vida de R1, R2 também um pouco, mas principalmente o R1, é muito ruim mesmo, não tem qualidade de vida nenhuma. Você tem que saber que aquilo é uma fase, mas que para você estar nos bons lugares, tem que passar por isso aí, não tem jeito. Se preparar para isso e encarar, porque não tem atalho não, nesse caso aí. Só tem um caminho, né? Pô, beleza, então, Mas Alex. vale a pena. Que bom, massa. Então, a gente teve aí mais uma entrevista aí com um especialista, falando um pouco da opinião dele e como foi a trajetória dele, aí, tanto primeiro em Salvador e depois na USP Ribeirão. E se alguém tiver alguma dúvida,
Aleixo, fala seu perfil aí do Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo. E se alguém tiver curiosidade de conversar com você, manda aí alguma coisa, a gente pode passar para ele. Pronto, com certeza. Então, meu perfil é doutor.aleixo.tanuri, tá? Qualquer coisa, quem quiser entrar em contato aí, qualquer dúvida, estamos aí, estamos juntos. Show. Valeu, Aleixo. Valeu. Obrigadão aí. Boa noite aí. Valeu.